Boa tarde a todos e todas. Sou Denise Suchara, assistente social da seção psicossocial da Coordenadoria de Saúde do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos à nossa roda de conversa sobre aposentadoria com a psicóloga e professora Ellen Mara Gomes de Léo. Gostaria de agradecer, em nome da seção psicossocial e da Coordenadoria de Saúde, à Escola Judicial, que colabora na realização dessa atividade, especialmente ao Sandro, que está no apoio técnico desse ambiente. Esta atividade tem como finalidade refletir sobre esta fase de vida, que implica em uma reorganização e na construção de uma nova forma de planejar o futuro. A atividade faz parte do programa de preparação para a aposentadoria, atualmente coordenado por esta sessão, e neste ano adotamos a roda de conversa como espaço de troca com o título Aposentadoria, porque sim, porque não. E é justamente sobre as dicotomias que envolvem o tema e uma decisão no futuro que se pretende promover a reflexão. Para nos ajudar nesse objetivo, temos a nossa convidada, a professora Ellen, mas antes de passar a palavra à professora, a Elaine irá apresentá-la ao grupo. Por favor, Elaine. Boa tarde a todos e todas que estão aqui. Quero agradecer bastante a presença de vocês, da professora Ellen. Eu sou a Elaine, para quem não me conhece, sou psicóloga aqui da seção psicossocial da Coordenadoria de Saúde do TRT12. Eu quero agradecer muito a professora Ellen por aceitar o nosso convite, e ela estará mediando essa roda, vai ajudar a gente nas reflexões de hoje, né, sobre esse tema que é tão importante para a vida laboral. A gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando e somos atravessados pelos papéis que a gente executa ao longo de tantos anos. Então, são muitas questões que envolvem a aposentadoria e ela vai trazer um pouquinho desses aspectos para nós. Eu vou apresentá-la, então. A professora Ellen, ela é psicóloga e professora, Ellen Mara Gomes de Léo, atua como psicóloga na Coordenação de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Também é mestre em Psicologia Social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e doutorando em Psicologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O Sandro vai disponibilizar, durante a atividade, a lista de presença no chat. E desejo a todos uma boa roda, espero que vocês aproveitem muito. Estamos por aqui, agora eu passo a palavra para a professora Ellen. Boa tarde. Uma alegria estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. É de fato uma honra poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho pensado sobre a aposentadoria, e nessa experiência junto à Universidade Rural temos aí algumas reflexões para trazer para cá, e eu já agradeço antecipadamente a confiança que a mim foi dada e desejo que a gente tenha um momento muito propício para que esse amadurecimento sobre a aposentadoria dê alguns passos à frente, com saúde, com tranquilidade, incluindo-a dentro de uma fase da vida como tantas outras pelas quais passamos, né? É uma coisa bem rápida, vocês vão ver que a gente, assim, até meia-noite, a gente já conseguiu discutir o tema de uma forma calma e tranquila. Eu trouxe 3.922 slides para que a gente possa percorrer. Não é exatamente nem verdade nem mentira, porque não se equivoquem com os slides, que às vezes tem uma imagem só, porque tem tanta coisa para falar sobre ela. O que eu gostaria de viver com vocês hoje, né? Eu gostaria de viver um momento de troca. Eu trouxe alguns elementos provocadores, questionamentos, alguns dados, mas eu gostaria que, na medida do possível, nós rodássemos uma conversa, não apenas pelo chat, mas a qualquer momento em edição extraordinária, vocês podem ou levantar a mão, ou falar, ou sinalizar a necessidade, e a gente faz essas trocas mesmo, tá? A gente tem a oportunidade, com a ferramenta do Zoom, de fazer isso de uma forma muito mais interativa e não passiva. Então, na medida do possível, vamos tentar fazer desse jeito, né? Eu vou tentar ficar aqui atenta ao chat, mas de vez em quando eu vou dar uma olhada, se eu precisar voltar, eu retomo, tá? E se ao final alguns tiverem
perguntas mais específicas, a gente pode abrir também para essa condição. Mas são tantas as questões que eu acho que é interessante que a gente vá em tempo real também trabalhando, tá? Me coube falar aqui com vocês sobre a aposentadoria nessa indagação do por que sim, do por que não, né? E dentro dessa, de alguma forma, angústia que temos pelo sim e pelo não, estou aqui tentando cuidar do horário, eu não vou exatamente responder porque sim, porque você deve aposentar e porque você não deve aposentar. Eu vou refletir elementos que te façam pensar os seus sims, que te faça pensar os seus nãos. Porque existem sim nãos comuns aos trabalhadores e trabalhadoras, mas existem os seus próprios sims e os seus próprios nãos. E nessa subjetividade é muito importante que você faça esse diálogo interno, também se perguntando ao longo das provocações que eu trouxe aqui para esse nosso encontro, tá? Essas provocações, elas são produto de um trabalho que eu realizo junto a uma equipe riquíssima, multidisciplinar, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É uma universidade rural mesmo, a mais dita mais bela da América Latina, uma universidade muito verde, muito bonita, muito agradável, mas que, obviamente, a paisagem bucólica também esconde muitas questões de trabalho, né? E que fazem com que as pessoas, às vezes, precipitem uma aposentadoria, não porque tem um grande objetivo para ela, mas porque querem se livrar de alguma coisa. Então, a gente vai discutir isso, se isso é válido, quanto isso tem relação com esse sim, com esse não. Então, diretamente lá de Seropédica, que é um município do Rio de Janeiro, onde faz um pouco menos calor do que onde eu estou, porque o Rio está hoje, de fato, vivendo um momento de um verão absurdo. Vamos pensar por que sim, por que não, mas também quando aposentar, em função do sim e do não, e como. Então, nessa angústia aí, triangulam muitos outros elementos também de pergunta, mas entre o porquê, existe também o posso, porque às vezes temos motivos para aposentar, mas não temos ainda condições que esbarram, por exemplo, em elementos legais, e que não nos permite fazer essa aposentadoria que já se mostra indesejada. Então, já tem nãos, tanto no porquê quanto no posso, porque é preciso reunir alguns dados, né, reunir alguns critérios para aposentadoria e que me permitam até usufruir de um direito. Mas esse posso também passa por outros elementos, porque não sou um sujeito sozinho, eu vivo junto a outros tantos, que às vezes até financeiramente se relacionam comigo de tal modo que não me permite usufruir uma liberdade de escolha sobre a minha aposentadoria. Então, existem alguns cuidados que podem nos permitir ter um pouco mais dessa liberdade de quando chegamos aos critérios da aposentadoria, podemos, de fato, usufruí-la. Mas, entre essa discussão de que motivo eu tenho para aposentar, porque não basta reunir critérios de aposentadoria para que isso signifique um porquê aposentar, apesar de que, na nossa cultura, não sei se isso corresponde à realidade de cada um de vocês, dos seus ambientes de trabalho, mas me cabe sinalizar também que, às vezes, o motivo de aposentar não te pertence, é uma imposição do outro, ou um desejo do outro, ou porque alguém tem planos para a sua aposentadoria, alguém te quer bem, mas alguém que te é muito próximo e tem planos para a sua aposentadoria, ou porque, culturalmente, às vezes nós encontramos pessoas que nos querem dar essa data sem que tenhamos, de fato, planos para essa aposentadoria e condição para vivê-la. Então, com alguma frequência, pessoas se aproximam da gente de uma forma constrangida, né, ou constrangedora,
é nos questionar: por que você não aposenta? Por que você não aposenta? E nesse momento ela está te perguntando por que os seus sims, por que os seus nãos? Não exatamente. Ela está encontrando um sim dela, um não dela, e te levando aí a uma tentativa de imposição de um tempo que te pertence e que não pertence a essa pessoa. Então, há uma necessidade de resistir bravamente, a esta tentativa de imposição de alguém, porque quem vai viver a aposentadoria é você. Então, é muito importante que esse plano também seja seu. Mas nessa conjunção do porquê, do posso, também nasce o quando e nasce uma boa percepção sobre a possibilidade de aposentar. Isso quando as condições, gente, acontecem dentro de uma previsibilidade de gradativamente se alcançar a longevidade. Mas algumas pessoas, por força de saúde, não têm exatamente a mesma condição de examinar esse quando. E a liberdade é perdida na medida em que a saúde não permite que essa aposentadoria seja eletiva, seja uma escolha sua no seu momento, pela análise dos seus sims e dos seus nãos. Então, vamos pensar um pouquinho disso aí, mas eu gostaria de começar essa discussão dizendo que eu não vim aqui nem para te convencer a aposentar, nem também para desaconselhar a ela a aposentadoria. Mas, de modo algum aqui, eu venho para oferecer a proposta de que a aposentadoria é uma coisa romântica, linda, maravilhosa, sem um dado de realidade, e nem mesmo te sugerir que aposente. A aposentadoria é uma decisão sua enquanto você tem essa liberdade, e ela precisa ser exercida por você dentro dessa condição. Mas já há um não que eu queria começar falando. Porque se você não tem exatamente planos para essa aposentadoria, se você não souber responder por que aposentar, ou se esse por que aposentar for só algo que passe pelo outro, algo que passe pelo ter atingido critérios, se possível, não aposente. Não aposente. Só aposente quando você souber responder isso, porque só aposente quando você tiver planos para a aposentadoria. E se tem um não recomendável, não se aposente, enquanto você não tiver um plano para a aposentadoria, um plano de vida, porque nos aposentamos de uma carreira, nos aposentamos de um trabalho, nos aposentamos, às vezes, de uma parte da nossa carreira ou uma parte do nosso trabalho, e nem toda, porque há quem, após a aposentadoria, reconhecendo suas condições de fazer uma outra, ou iniciar uma outra carreira, ou um desdobramento dela, ou encontrar aí uma possibilidade de partilhar, vender conhecimento conhecimento e experiência que tem, acabam se envolvendo também com uma outra forma de atuação profissional após essa aposentadoria. Então, não é exatamente para a gente pensar que a aposentadoria é uma aposentadoria da vida, é uma aposentadoria de uma carreira. Então, precisa existir plano para essa aposentadoria. Como você quer vivê-la? O que você tem para viver nela? Não nos aposentamos para nos livrar de algo. Nos aposentamos para viver algo. Esse é o melhor dos mundos dentro da questão da escolha da aposentadoria. Contudo, gente, nós temos assim, com relação à aposentadoria e outras questões relacionadas a trabalho e carreira, nós temos assim muitos dilemas emocionais, porque não é uma escolha exatamente a mais tranquila pensar em optar pela aposentadoria. Poderia ser, deveria ser uma consequência de uma jornada e que por alguma suavidade aí na vida, nós fizéssemos essa passagem tranquila para lá. Mas como existem muitas percepções
que nos são, às vezes, até impostas, nós vemos dilemas emocionais relacionados ao trabalho, porque o trabalho tem um significado muito forte na nossa identidade adulta. A criança se identifica pelo brincar e pelo estudar. E quando estamos diante de uma delas, a gente sempre pergunta para ter notícia e balizamento, né, de como está essa vidinha. A gente diz, está estudando? Você gosta de brincar de quê? E essa é a identidade da criança, mas o adulto se identifica pelo trabalho. Então, isso, como é muito, muito entranhado na nossa identidade, acaba que é um dilema emocional você retirar um pedaço disso para poder viver uma outra condição. Então, existem crenças, e para a psicologia, crença não são só as crenças religiosas, né? Nós entendemos crenças como quaisquer verdades que, verdadeira ou não, mas que para você seja uma verdade, a verdade que você sustenta, te orienta nas suas escolhas, te orienta nos seus comportamentos. E existem crenças relacionadas à aposentadoria, existem crenças relacionadas a trabalho, existem muitas condições aí que nos afetam nessa escolha, nessa orientação por aposentar ou resistir à aposentadoria, aposentar ou continuar a trabalhar. Parar o dia para assistir uma palestra, participar de uma roda de conversa sobre aposentadoria ou evitar tocar no assunto e procrastinar essa reflexão, deixá-la para depois, deixá-la para mais para frente, sem ter previsão de para quando, né? Então, existem crenças que nos orientam, e eu queria falar um pouquinho também dessa condição, né? Existe agora, assim, existe já de alguns tempos para cá, e a gente vem tendo notícia nos países mais desenvolvidos, mas também agora no Brasil, nós temos visto aí um aumento da longevidade, né? Nós vamos viver mais, mas a gente tem de pensar tanto em como anda essa longevidade, quanto não a longevidade num sentido apenas numérico, de passagem de anos, mas tendo a possibilidade de vivermos muito, e nós estamos vendo cada vez mais pessoas assoprando velhinhas de 100 anos, né, que é uma coisa super bacana e que já não está tão nos surpreendendo mais, já nos surpreendeu muito mais, né, parecia impossível existir um bolo com uma vela de 100 anos em cima, mas a gente está convivendo cada vez mais com pessoas idosas também no nosso país, e a gente tem que se perguntar como vai ser um dia, porque para alguns isso já é uma realidade mais próxima, e para outros é uma realidade bem distante. E na fala de hoje, eu não vou direcionar a pessoa que esteja próxima, muito próxima à aposentadoria, mas eu adoraria que tivéssemos jovens, iniciantes na carreira, aqui presente na roda de conversa, para inclusive falar do que pensa sobre isso, porque não sei se a experiência de vocês foi essa, mas eu acredito que sim, porque sou docente, faço parte de graduação em psicologia, e vejo junto a outras graduações das quais participei ao longo da minha carreira, que a gente fala muito de trabalhar, mas a gente não fala muito de pós-carreira. A gente fala muito, muito, muito do trabalho, e tecnicamente ele em si, mas a gente não fala em competências relacionadas a um frear a atividade laboral, a um pensar a vida fora do trabalho. Então, a gente tem que se preparar, especialmente quem se aposenta nesse mundo em transição. Nós não temos ainda no nosso país um país que já está com a experiência forte de aposentadoria bem-sucedida. Nós estamos agora com uma elevação muito boa de longevidade e começando a conviver com um grupo no mundo que ainda tem muito jovem e que pode não estar tão apto a nos oferecer conforto nessa escolha. Contudo, é a partir dos 60 anos, pelo que prevê aí a nossa lei, né? Aí o nosso estatuto da pessoa idosa, como agora chamamos, antes, né, estatuto do idoso, agora da pessoa idosa,
é a partir de 60 anos que nós temos um marco aí da nossa questão de atingirmos a terceira idade, e pensar a aposentadoria é também pensar um processo de envelhecimento ou de ganho cronológico, né, ao longo da vida, não necessariamente perda de capacidades e funções, mas de alcançar a longevidade com saúde, com bem-estar e com possibilidade de fazer. Contudo, essa é uma discussão que muitas vezes até se resiste a fazer, porque ela está ligada a algo que nós não estamos ainda culturalmente tão prontos para discutir, para pensar. Uma sociedade que prima pela estética, que prima pela condição aí de pouca idade, né? Uma população que até bem pouco tempo era muito jovem. Vou mostrar aqui estatísticas já já. E como ainda estamos numa fase de transição para uma população mais cercada de idosos, mais numericamente presentes aí os idosos, fazendo parte ativamente de uma sociedade, a gente precisa comparar isso à ideia da gente fazer uma viagem para um lugar. Eu quero usar essa metáfora com vocês. Não sei se vocês costumam viajar com muita frequência, se vocês gostam de viajar, se esse é um hábito que já existe na vida de vocês, mas quando vamos viajar, a gente precisa pensar nas providências sobre isso. Que companhia aérea? Qual é o melhor? Esse voo é bom, é ruim? De barco, de avião, de ônibus, de foguetinho, de trem, de metrô? Para onde eu vou? Como eu vou? E a gente precisa arrumar malas, tomar providências, né? Cercar de cuidados, considerando o clima, o que há para ser feito, se eu vou esquiar, se eu vou para a praia, eu tenho que ter adequação ao que eu vou levar para aquele lugar, né? Mas, em geral, a gente conhece esse lugar. Quando somos crianças, quando eu era criança, eram os meus pais que faziam as minhas malas. E eles escolhiam por mim, eles diziam por mim o que havia para ser levado, porque eles conheciam aquele lugar ou eles tinham estudado por mim. E comparando essa viagem à viagem da aposentadoria, não há muito quem arrume as suas malas. E você vai ter que se perguntar se uma longevidade está aí me convidando a ela, e é uma boa ideia avançar nela. A outra ideia não é boa, não. Mas a ideia de ser uma pessoa longeva é muito boa. Quem vai arrumar as suas malas para essa viagem, se não você? Então, é preciso que você preveja aquilo que pode ser vivido lá e o que você precisa levar nessa mala. Qual é a linguagem que você vai falar lá? O que tem lá para ser visto? A gente vai para um lugar e a gente quer ver as coisas bacanas daquele lugar. Então, o que há de bacana naquele lugar para ser visto? Se daí você tirar alguns sims, você começa mais animadamente a arrumar essa mala. Mas se você não consegue olhar para esse lugar onde vai visitar e reconhecer que existem nãos, não é um lugar que é 100% perfeito. Tenho de tomar alguns cuidados. Mas imagina quem viaja para o Rio de Janeiro, quantos cuidados não tem de tomar? E é a cidade maravilhosa, né? Mas vem para cá com um manual de instrução, vem para cá pensando, vem para cá considerando Rio mesmo ou Santa Catarina? Qual é a vantagem de ir para lá ou para cá? Então, existem sims e existem nãos. Diante dos sims e diante dos nãos, fato é que a aposentadoria, sendo longa a vida, ela vai acontecer, né? E em acontecendo, a gente precisa se organizar para ter uma passagem bonita, uma viagem bonita, um momento bonito e chegar a esse lugar com muita coisa para ser vistas. Eu preciso pensar o que existe lá, que cuidados eu tenho de tomar. Eu preciso me preparar antes. Gente, se eu vou para um lugar que eu vou fazer alpinismo, eu não posso improvisar essa viagem. Eu preciso ter fôlego para isso. Eu preciso ter preparo para isso. Se eu vou para algum lugar que existe algum tipo de risco, eu vou tomar algumas vacinas, eu vou cuidar da minha saúde de alguma forma. E a aposentadoria também representa esse lugar a chegar, né? Esse lugar que vamos visitar, que vamos conviver, né?
Tem alguém dizendo que não está conseguindo ouvir? Tá tudo certo agora? Tá? Alguém disse no chat lá que não estava conseguindo ouvir. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo sim, professor. Eu Então tá ótimo. conversei. Sim, ela disse que já conseguiu também. Perfeito. Então, assim, que cuidados eu preciso tomar? A ansiedade, nós estamos vivendo um momento que o Brasil ocupa um primeiro lugar no índice de ansiedade. E a ansiedade, é claro, que quando se transforma num transtorno de ansiedade, é um grande problema. E nós estamos num índice muito elevado de transtorno de ansiedade, liderando esse índice. Isso é muito preocupante. Mas essa ansiedade, né, que nos coloca aí, que a ansiedade é medo, né, esse receio do aposentar, ele não é exatamente um inimigo. A ansiedade não é inimiga sempre. Ela é também nossa aliada, na medida em que ela nos dá a chance da gente se preparar para a gente não improvisar. Se você é destemido, não tem nenhum receio da aposentadoria, você vai para ela de peito aberto e pode sofrer o impacto de algumas coisas não pensadas também. Não se preparou para aquilo, não levou a roupa certa, se de frio, se de calor, não levou a saúde que precisa para viver o que tem lá, não levou para lá os sonhos, os planos, os compromissos. Então, é bem complicado fazer essa viagem improvisada. É preciso tomar alguns cuidados, e o nome desse cuidado é planejamento. Isso me remete a uma história que eu gosto muito e que não fala de aposentadoria, mas fala da possibilidade de você planejar ir para um lugar e chegar a outro. E essa é uma história de 87, é uma fábula, em que a Emily ela traz essa ideia ela associa a ideia de ter um filho portador de uma necessidade especial. Ela se refere à síndrome de Down, mas a gente pode adaptar a fábula para essa condição. E ela diz que ter um filho é como planejar uma viagem, né? Uma viagem para a Itália, uma viagem para qualquer outro país, e que você sabe tudo que você vai viver lá, você sabe a língua que você vai falar, você sabe o que você vai visitar, porque todos estão indo e vindo para aquele lugar sempre. Todos falam deste lugar, e esse lugar onde todos falam, no nosso dia a dia, é o do trabalho. Nós temos uma força tão grande do trabalho na nossa vida que o dia todo nós falamos do trabalho, nós falamos do trabalho no final de semana, as pessoas comparam as oportunidades de trabalho e estamos sempre falando de um lugar desejado, de um novo trabalho, de uma outra condição, de um outro cargo, mas não estamos falando com frequência da aposentadoria. Então, imagine uma viagem que você esteja indo para a Itália e você, de uma hora para outra, o comandante diz, bem-vindos à Holanda. Você diz, Holanda? Como assim? Como assim? Está de brincadeira comigo? Eu não ia para a Holanda, não era para a Holanda que eu queria ir, eu não sei nada sobre a Holanda. E a Holanda é um lugar que também tem coisas incríveis para serem vistas. Tem tulipas, que eu adoraria ver. Tem os moinhos de vento, tem história para contar, tem um clima diferente. Tem um clima muito diferente, tem um céu mais acinzentado, mas tem coisas incríveis para serem vistas por lá. Pois então, de não vermos muito pessoas indo para a aposentadoria como um lugar feliz, nós temos modelos relacionados a essa aposentadoria. Isso acaba por impactar nas nossas crenças sobre a aposentadoria. O que as pessoas falam sobre ela, enquanto essa realidade não se ajusta, para que tenhamos aposentadorias em meio a mais cuidado para vivê-la, para proteger e nos prepararmos para essa chegada lá. Então, como não conhecemos tão bem esse lugar, nós não tendemos a almejá-lo. E é muito comum que as pessoas ou precipitadamente digam eu quero aposentadoria porque faz uma impressão mais superficial sobre ela, ou que a rejeite por completo porque associa a alguma coisa que mexa com
aquilo que se pretende viver, não parece um lugar que se quer chegar, né? Então, vai ser muito desconfortável não ter planejado e chegar, de fato, a uma Holanda, que é um outro lugar, sem ter levado a mala, né, com tudo aquilo que pode facilitar viver lá. Agora, eu tenho que arrumar a mala, eu tenho que me preparar, eu preciso saber o que eu lá vou encontrar para poder eu avaliar se eu preciso ou não, se eu quero ou não, enquanto eu tenho essa liberdade, mas quando? Quando eu começo a arrumar as malas? Então, assim, quando eu começo a pensar em aposentadoria? Eu deveria começar a pensar em aposentadoria desde quando eu começo a trabalhar. Porque é possível fazer um planejamento financeiro, familiar, projetos de futuro, projetos de saúde, cuidados de saúde, para que então se viva essa aposentadoria com mais preparo prolongado, mas se não arrumou a mala faz tempo, para não esquecer o que mais tem de botar nela, a gente bota a mala no cantinho e vai colocando, esqueci isso, coloquei aqui agora, para não esquecer, a mala acaba ficando com muita coisa, a gente vai pagar a mala extra, porque está levando muita coisa, mas a gente não pode esquecer de levar algumas coisas. Contudo, não pensou, não pensou, não pensou, não pensou, e está próximo à aposentadoria, ou ela numericamente se apresentando aí como realidade. Então, o que fazer? Se a mala não está pronta, começa a arrumar. Começa a arrumar. Porque a gente começa quando a gente consegue. A gente começa quando a gente foi alertado para. A gente começa quando a gente sente essa necessidade. É melhor, é mais tranquilo, se você pode se preparar por mais tempo, mas enquanto não, então a gente vai vivendo o que consegue viver. Mas agora que parou e conseguiu pensar nessa possibilidade, é caçar a mala e começar a pensar o que é que eu preciso. Porque quem se prepara bem chega lá melhor, alcança melhor aquilo que é o seu objeto de desejo com relação a essa aposentadoria. Não é exatamente fake, é fato. Nós vamos viver muito. E por viver muito, nós vamos precisar pensar nessa longevidade dentro ou fora do trabalho. A gente vai precisar pensar nessa longevidade se vai ser vivida dentro ou fora da vida laboral, com aposentadoria ou com pouca aposentadoria, com muitos anos de aposentadoria ou com poucos anos de aposentadoria. O mundo começa, obviamente não todos os países, isso tem a ver com uma infinidade de condições, né? Tem a ver com PIB, tem a ver com a qualidade de vida, tem a ver com preparo para essa condição, mas a gente começa a ver alguns países já com a sua população bastante mais envelhecida e, em função dessa condição, até com desafios aí para lidar com a questão do trabalho, né? E quem vai exatamente ser a força produtiva do país. Mas o Japão, agora, recentemente, foi descrito que, dentro da sua enorme população aí de 125 milhões de habitantes, nós já temos aí dessa população quase 30%, 29,1% de pessoas acima de 65 anos, que é a unidade de medida que se leva em conta, tá? No nosso país, a gente avalia muito 60 anos, até em função do nosso estatuto, mas essa medida aí para pensar países envelhecidos, ela gira em torno de 65 anos. A Itália ocupa o segundo lugar, até bem pouco tempo era o primeiro lugar, né? Mas Japão, primeiro lugar, Itália já com 24,5% da sua população com idosos, e a Finlândia aí com 23,6%. Esses são os 3 países mais longevos. O Brasil, ele está ainda distante disso, não nos causa espanto, mas já começa a ser um país apontado aí para um caminho do processo de envelhecimento. E se pegarmos dados aí de em torno de 10 anos, nós tivemos um aumento bem acentuado, bem significativo da população de pessoas idosas, o que nos deixa mais à vontade a pensar que esse é um caminho, que é um caminho para todos levarmos em conta, porque
as estatísticas são muito otimistas para a possibilidade de termos o doce problema, mas é um desafio para muitos, por isso, problema, de pensarmos uma etapa de aposentadoria. Então, no Brasil, a gente já tem agora, tivemos um aumento bem significativo. De 2012, nós tínhamos 11,3% da população acima de 60 anos, agora nós passamos para 15,1% dessa população. Menores de 30 anos de idade, nós temos aí 49%, quase 50% de 2012, passando por uma queda para 43,3% em 2022. A população acima de 30 anos, do adulto jovem para cima, nós temos aí uma população já de quase 57%. Então, nós somos um país que a pirâmide etária está mudando a passos largos, né, para que a gente possa chegar aí a uma coisa muito próxima dos outros países. Não há poucas décadas atrás, nós tínhamos a base da pirâmide muito larga e lá em cima poucos chegavam. Então, agora a gente tem aí 15% da população acima de 60 anos, mas se vocês contabilizarem os acima de 25, nós já temos uma população predominantemente adulta, né? E do 40 em diante também já representando quase que a maioria. Então, é uma população que está tendo menos filhos e num processo de envelhecimento, o que nos dá mais possibilidade de pensarmos que isso vai ser muito interessante para a gente poder pensar em projetos de futuro mais confortáveis, em que idosos façam parte da sociedade de modo extremamente ativo. Nos anos 40, a expectativa de vida era de 45 anos. Isso me ofende. Isso muito me ofende. Porque pensar 45 anos de idade hoje, eu digo assim, mas meu Deus, mas é uma menina, é um garoto, né? É um garoto. Mas quando éramos criança, pensávamos que isso era, de fato, muita idade, né? A década da geração do meu pai para a minha geração, isso muda tão abruptamente. E considerando os dados aí de 2019, que com a pandemia nós tivemos dados um pouco confusos nesse período, né? Mas considerando um mundo sem pandemia, os dados de 2019 faziam expectativa de vida para o Brasil em torno de 76,6 anos de idade, em termos de média. Média é aquele negócio, né, gente? Alguns bem mais e outros bem menos. Mas se você considerar em termos de anos, nós tivemos um ganho extraordinário, né? Quase dobrando aí essa expectativa. Homens ainda com menos expectativa de vida, por conta dos riscos que correm. As mulheres, apesar do mercado de trabalho, ainda uma parcela não dentro dele, então tem uma expectativa de vida maior, em torno de 73 para os homens, 80,1 para as mulheres. Mas isso é uma média e também é uma média que vai sofrendo mudanças e os censos vão nos apontando aí. Mas há uma expectativa de que aí, em torno de 2060, essa expectativa de vida no Brasil já esteja muito próxima aos 90, se as coisas continuarem sendo vividas como se pode projetar que venham a acontecer. E aí a gente volta ao nosso dilema, por que sim e por que não? E dentro desse dilema a gente precisa visitar as nossas compreensões sobre isso. A gente precisa revisitar o que nos angustia, o que está sendo um elemento que me deixa ter dúvida. E existe dúvida porque é um direito, há um direito a ser usufruído. O que nos faz pensar, para além do direito, que a aposentadoria não é uma boa ideia. E quando a gente conhece pouco o lugar para onde vamos, a coisa que vai ser vivida, é natural que sugere ansiedade, porque o ansioso é aquele que não lida bem com o porvir. E como esse porvir não é muito conhecido, ele é ansiogênico, ele aumenta a ansiedade, ele eleva a nossa ansiedade, né? E aí tem um ditado que diz: não se diz o certo pelo duvidoso. E essa é uma crença que pode ser que oriente algumas pessoas e que isso sirva de não para elas. Na dúvida, leve em conta essa dúvida e mantenha o que tem, né?
A aposentadoria envolve mudança de vínculos. Nós temos vínculos pelo trabalho. O trabalho implica vínculos e a aposentadoria ela provoca mudanças muito relevantes na vida, em que você tem um outro universo para viver, um outro universo social, você vai falar uma outra linguagem. A Ellen aposentada vai falar que linguagem? Qual vocabulário ela vai precisar usar no dia a dia? Qual vestimenta ela vai precisar para o seu dia a dia, numa condição aposentada? Então, tem uma série de mudanças. A gente se encontra e tem rotinas associadas ao trabalho, a gente faz vínculos de grupos relacionados ao trabalho. E a aposentadoria provoca mudanças nisso, mexendo especialmente com esses vínculos. Então, nessa condição do certo e do duvidoso, muitas pessoas optam pelo que consideram certo e evitam o que consideram duvidoso. É muito natural, é mecanismo de defesa. É natural que a gente evite esse risco e que a gente opte por uma coisa mais segura, no sentido da tranquilidade do que eu já conheço. Contudo, gente, essa ansiedade pode ser diminuída na medida em que você mais conhece, mais conhece, mais conhece. Então, vamos começar por uma coisa. Quais são os seus vínculos com o trabalho? O que te faz em pensar em não aposentar? Você já se perguntou sobre isso? Mais do que isso, o que te faz pular da cama animado, pensando, hoje eu vou no meu trabalho? O que te faz, com relação ao trabalho, te fazer pular da cama, considerando que essa é uma boa ideia? Há brilho nos olhos por esse trabalho? Claro que trabalho, gente, a palavra trabalho vem de tripaliare, que significa submeter-se ao tripalho. E tripalho é um instrumento de tortura formado por alguns paus que eram utilizados para atar animais. Então, a palavra trabalho vem de uma ideia de labor, dor, tem tripalho, né? Tem alguma tortura. Não que seja toda, né? O próprio De Jus fala que o trabalho, mesmo trabalho que pode te adoecer, também é o trabalho que te gratifica, também é o trabalho que te faz ter brilho nos olhos, também é o trabalho onde você bota sua energia de uma forma feliz, né? Mas esse brilho nos olhos está te acompanhando no trabalho? Porque a gente não resolve a falta do brilho nos olhos sempre com aposentadoria. Pode ser resolvendo questões relacionadas ao trabalho, pode ser mudando de trabalho, outras coisas. Podem ser soluções para a falta do brilho. Mas, se dentro de uma condição seus olhos brilham para outras possibilidades e não brilham mais tanto para o trabalho, pode ser que você esteja flertando com o sim. Pode ser que tenha um flerte nesse sim. E examinando esses sims, esses nãos, há uma música que eu gosto muito, que é da banda mais bonita da cidade, e ela fala de romance. Mas ela diz uma coisa muito interessante que serve para as relações, mas serve para as relações também com o nosso trabalho e com a escolha da aposentadoria. Entre o não e o sim, só me deixe quando o lado bom for menor do que o ruim. Qual é o lado bom do seu trabalho? Mas também não deixe só, porque tem um lado muito grande ruim, que a gente resolve isso mudando, a gente resolve isso transformando, mexendo com o ambiente, mexendo com as condições, tirando algumas precariedades do trabalho, fazendo processo de mudança. Não precisa ser com o processo de desistência, como a aposentadoria com um significado de desistência. Ela pode significar alguma coisa que seja um outro lado bom que aparece. Mas se o teu trabalho é aquilo que ainda te faz suspirar, se esse é um trabalho que ainda te encanta e que você se vê em condição de, e você ainda está dentro do posso e tenho a liberdade de escolher, avalie se você de fato precisa flertar com a aposentadoria tão agora, mas você pode planejá-la para um momento.
E aí eu queria que vocês me ajudassem aí no chat, gente. Assim, quando a gente pensa na palavra trabalho, qual a primeira palavra que te vem à cabeça? Se você puder escrever aí para mim, por favor, no chat. Quando você pensa na palavra trabalho, criação, vínculos, horário, não sei se é bom ou se é ruim, rotina, desafios, prazer, olha, motivação, estudo, aprender, obrigação, tem compromisso. Autorrealização, nossa, uma palavra encantadora. Compromisso, comunicação, também não sei se isso é bom ou se é ruim, porque as palavras sozinhas elas não falam tudo, né? Inclusão, o que será que essa palavra inclusão está querendo dizer, né? Relacionamento interpessoal, possibilidade. Se eu pegar tudo isso, gente, e fizesse aí um mapa com isso, uma nuvem, né, de palavras, ficaria incrível colocar tudo isso lá. Realização. As palavras às vezes são ambíguas, né? Comprometimento é uma coisa boa ou é ruim, né? Realização, em geral, é uma coisa boa, né? Mas, por exemplo, olha, reconhecimento, trabalho e reconhecimento. Será que a gente está aí pensando que pelo trabalho eu sou reconhecida ou alguém está colocando só a palavra reconhecimento, tipo, é preciso dar reconhecimento? Não, não dá para ter uma noção perfeita, tá? Mas observa quanta coisa vem na ideia de trabalho, né? Individualidade, satisfação, muita coisa, né? Tá bom, vou mudar o slide. A primeira coisa que passa pela sua cabeça quando a palavra... Olha, Mabel, que lindo! Trabalha para pagar as viagens, para aposentar. Ó, tem um foco no futuro e tem agora presente, né, Mabel? Que coisa incrível. Trabalho é uma atividade remunerada em que você deixa um pouco de você e recebe um pouco de lá. E com o salário, né, o salário, né, que originalmente era o sal, que a gente recebia como forma de pagamento, a gente faz o que a gente quer, né? E aí, assim, essa é a sua meta, viver e pensar em viver futuro. Bacana, isso dá energia, né, Mabel? Se sentir útil. Olha, guarda isso, Maria, guarda isso aí no coração, se sentir útil, porque essa é uma ideia que nos é vendida, sabe? É a utilidade da vida pelo trabalho, mas de fato, nós servidores públicos, imagina o quanto a gente não se sente de fato útil a uma sociedade quando damos o nosso melhor, deixamos o nosso melhor, deixamos inclusive a nossa jovialidade ali, né, pelo trabalho. Mas nós temos muitas formas de apresentar essa utilidade dentro da sociedade e fora do trabalho também, né? Aprendizado, encontrar pessoas boas, motivo para se sentir útil, amo. Eita, queria te ver, essa é a carinha que você fez, Ruth, para falar disso. Agora vamos mudar o slide. E qual é a palavra que vem à cabeça quando essa palavra é aposentadoria? Não filtra, sem maquiagem. Liberdade. Olha, coincidências. Não são à toa. Liberdade, liberdade, objetivo de vida, realização. Liberdade, descanso. Ser dona do meu tempo. É verdade. Não é uma mentira. Mais ou menos. Há controvérsia, tá? Vou te alertar um negócio complicado aí, que é a síndrome de Jacquet. Guarda aí. Liberdade, desconhecido. Curtir mais a vida, viver além das obrigações. Está dizendo, então, o quê? Que, né, a Adriana, né? Está dizendo que o trabalho não me dá muito tempo para viver outra coisa além daquilo que ele me obriga, né? Por isso, talvez tantas liberdades aparecendo aí como palavra, né? Conquista, tempo de sobra,
eu não sei se isso é bom ou se é ruim, Maria. Vamos me ajudar a pensar aí, tá? Tempo de sobra. Para quê? Tem que ter o para quê, tá? Liberdade após dever cumprido. Opa, vem a ideia de dever cumprido, né? E liberdade, de novo, gente, liberdade está recordista aqui, né? Então, porque tem um aprisionamento, porque a gente vai ficar livre de algo. Fim de um ciclo, isso. Bônus do tempo trabalhado. Opa, a gente tem ônus, mas a gente tem bônus também, né? A Taíba está falando aí que é esse bônus do tempo trabalhado, né? Acho que tem uns filtrando. Eu acho que tem filtro. Eu acho que alguns estão aí censurando um pouquinho aquilo que pensa. Mas tudo bem. Me promete uma coisa? Pega uma caneta aí e do seu ladinho assume a sua palavra. Não coloca no chat, mas do seu ladinho assume sua palavra. Promete? Pega um papelzinho, mas não deixa de escrever. Para que você possa, depois da nossa palestra aqui, da nossa fala, que a gente possa, que você possa refletir e dar continuidade ainda, tá? Ainda não é hora, consigo viver o hoje. Essa é uma questão, Ruth, que nos faz ver o tempo passar, mas a gente não encontra nunca o momento de arrumar a mala. A gente nem compra a mala. E para a gente fazer uma viagem, a gente tem que, inclusive, saber qual o tamanho da mala. Porque se for para passar pouco tempo, a gente leva menos coisa. Mas se a longevidade pela aposentadoria for grande mesmo, for um tempo bem bacana de grande, a gente vai precisar levar muita coisa. E aí a mala tem que ser grande, porque é para viver muita coisa lá. Medo da perda financeira. Essa Márcia, é da minha experiência com o programa de planejamento da aposentadoria que nós realizamos na Universidade Rural e que eu tenho levado para alguns outros lugares também. O aspecto financeiro é o que mais fica no farol das pessoas em geral. Mas eu vou me esforçar aqui para mostrar que tem mais sims e mais nãos para além do financeiro, né? Você tem sempre seu kit de retirada, Ruth? É isso aí, né? Tem o seu kit aí do seu projeto de fuga, quem sabe, né? Se acontecer, já está lá, né? Vamos avançar nisso daqui pelo seguinte. Por que eu pedi a vocês para assumirem um pouco essa palavra, tá? Porque atrás daquilo que cada um conceitua sobre a aposentadoria, aquilo que você associa à aposentadoria, vai, de certa forma, te levar a ter resistências ou ter facilidades com relação à aposentadoria, tá? Atrás de cada conceito tem uma relação que você expressa com o seu trabalho e com a sua aposentadoria. Tem o grau de dificuldade e o que você espera, o que você teme viver tanto por um quanto pelo outro, tá? Qual é o sentido de trabalho para você? O trabalho está no centro da tua vida e foi lá que você colocou todas as fichas da felicidade? Ou você distribuiu as fichas da felicidade em outros cantinhos da tua vida e então você se sente gratificado em outros momentos? Por exemplo, você se sente inteligente, útil, importante só pelo trabalho? Ou em outras esferas da sua vida, você também tem esse tipo de retorno. O trabalho, você encara ele como é trabalho e vida, ou o trabalho é a sua vida? E eu estou perguntando porque, frequentemente, eu escuto de servidores dizendo, daqui eu só saio para a eternidade. E é pela compulsória, não é compulsória que se fala na rural, é pela expulsória, né? Eu só saio daqui expulso, só pela expulsória, né? Então, as pessoas, às vezes, não por escolha, mas por força das circunstâncias da vida, quando se deparam, o trabalho está no centro da própria vida, e o trabalho e vida é a mesma coisa.
O trabalho é a vida da pessoa. Então, se é a vida da pessoa, perder o trabalho é perder uma parte muito grande de si, talvez tudo. E talvez tudo. Então, quando a gente pensa no sim, quando a gente pensa no não, isso precisa ser levado em conta. Lembra que eu falei? Dá tempo para começar a se arrumar a qualquer momento? Então, agora, você não vai poder ter um projeto para aposentadoria, para viver aquela liberdade, se você hoje ainda nem está acostumado com liberdade. Como é que você vai viver uma liberdade se você ainda não se habituou um pouquinho a ela? Então, é preciso fazer um desmame. Ou você cria do início um estilo de vida em que o trabalho não é o único lugar onde a ficha da felicidade fica, ou então você desmama. Desmama. E começa a pegar a ficha da felicidade e experimentar em outras esferas da vida. É um esporte, é um lazer, é a família, são amigos. É onde? A religiosidade. É onde que você vai colocar também fichas da felicidade. A gente foi educado, aprendeu por um processo de socialização muito mais a valorização do trabalho do que o lazer, o ócio, o bem-estar. Não tinha valor dado à aposentadoria, gente. Não tinha. Pelo trabalho, nós somos trabalhadores, é uma identidade trabalhador. Fora do trabalho, a gente ganha outras identidades, ou é vagabundo, ou é à toa, ou agora a gente fala até de nem estuda nem trabalha, né? Tem coisa de identidades também, nem, né? Ou aposentado. Mas todos eles trazem ainda, infelizmente, em sociedade, uma carga mais negativa do que positiva. Ainda não tem esse reconhecimento do bônus que foi falado, do dever cumprido, do trabalho realizado. E isso nos influencia. Nós somos uma sociedade que ainda nos influencia por esse caminho. Então, esse sim e esse não, às vezes, vem por força da cultura, não pelo que a gente precisa. Então, pensa no que você precisa, no que você deseja, e dá um peso um pouco menor, dá um desconto da cultura dentro disso tudo. O professor Zanelli, né, que eu tive o prazer de fazer um curso sobre aposentadoria, psicólogo organizacional, junto a Silva e Soares, disse que o conceito, né, de aposentadoria, ele traz em si a ideia de ociosidade, perda da utilidade. Então, não nos espanta ver que pelo trabalho a gente se sente útil. E isso pesa na nossa tomada de decisão se a gente não consegue desvincular isso. A aposentadoria pode significar pôr à parte, de lado, recolher-se aos aposentos, to retire, retirar-se, descansar. São as compreensões que a gente tem em cima do conceito, da palavra aposentadoria, né? Ela traz essa ideia. O professor Zanelli Soares são professores aposentados da Universidade Federal de Santa Catarina. Fofo. O professor Soares eu não conheço. O professor Zanelli, eu fiz um curso com ele há pouco tempo, e eu fico muito metida, muito orgulhosa de termos sido elogiados por ele, pelo modelo de PPA que a gente tem na nossa universidade, e fomos a ele, a professora Dulce, professora Dulce, me desculpa até, e então ele elogiou pelo nosso modelo e nós procuramos pelo curso, a universidade nos favoreceu participar do curso, né, nos oportunizou isso, para vencermos dificuldades, especialmente de atrair as pessoas ao PPA, que são muito resistentes. E tivemos uma experiência muito positiva com o professor Zanelli quando nos falou elogiosamente ao nosso trabalho, né? Então, sou muito metida porque eu o tenho em alta conta, né? Há um estudo de 2017 que mostra, gente, que a forma como a gente pensa a aposentadoria nos direciona para os seus adiamentos ou para a entrada nela, tá? Esse estudo ele se deu com servidores federais de uma instituição de ensino no Nordeste. Participaram do estudo 283 servidores, foram 5 categorias de representações da aposentadoria que no levantamento, né, de coleta de dados se encontrou.
E ao avaliar como as pessoas entendem a aposentadoria, essas 5 categorias foram formadas, e uma delas é nova etapa de vida, e isso é positivo. Nova etapa de vida então vamos viver uma nova etapa. Tem algo positivo para frente, e isso direciona a pessoa para planejamentos para frente. Tempo de usufruir também foi uma categoria que também é positiva. Por quê? Porque mostra aí não o momento de se livrar de algo ou deixar de viver. Não é sair de algo, é iniciar um novo. Então, é usufruir, aproveitar. Mas quando na categoria ociosidade nós encontramos, ela já tem um aspecto negativo, porque ela traz uma ideia de um não fazer, não é o ócio criativo, é um não fazer, é um não sei o que eu farei, sabe? Então causa uma dificuldade. Há aqueles que entendem como um direito, então vão usufruir porque é um direito. E há quem pense em descanso, mas pensar essas categorias, gente, é pensar sempre em reflexo disso que se pensa, né? Porque pode ser alguma coisa que tenha um elemento positivo ou negativo. A sua ideia de aposentadoria, os que falaram e os que só escreveram no cantinho, se encaixa em uma dessas categorias? Você identifica que a sua percepção de aposentadoria, que reflete atitudes, que reflete crenças, se encaixa nessas categorias? E você avalia que isso é positivo ou negativo? Aí eu queria que você fizesse essa reflexão. Porque ela mexerá certamente com seus sims, com seus nãos. É muito comum que as pessoas digam assim, então vou ter tempo para descansar. Olha, descansar é colocar a pilha na recarga. Isso é descansar. E para descansar, às vezes no final de semana descansa. Para descansar, às vezes são férias, não aposentadoria. Porque para as férias, nós temos lá 30 dias para descansar, ou parcelado, né? Eu sempre fragmento a minha, né? A gente tem 30 dias no ano para descansar. E a gente descansa. Mas a aposentadoria dura mais do que 30 dias. Então, você tem que ter plano para mais do que o momento que você descansar. Porque senão você vai cansar de descansar. E cansar de descansar é complicado. Tem alguém aqui dizendo, a Taliba está dizendo que é responsável pela telefonia do TRT. E que a maioria conhece pela voz apenas. Eu queria conhecer você pelo menos pela voz, Taliba. Taliba. Só pela voz. Tem 59 anos, conseguiu transformar alguns anos de insalubridade em tempo de serviço, ganhou aposentadoria desde abril de 18, já está aposentada, mas continua na ativa. Por quê? E ela sabe identificar por quê. Gosta muito da área que está. Precisa manter o padrão financeiro e a aposentadoria não lhe permitiu, né? O padrão financeiro que estava lá habituada, né? Custos mais altos, nosso salário não acompanhou. E é verdade, essa é uma realidade, não dá para romantizar. As pessoas me tratam bem, tenho bons e grandes amigos no TRT, reconhecimento. Isso que é muito bom, também é uma armadilha. O próprio Dejus fala disso, sabe? Porque esse reconhecimento que vem pelo trabalho nos distrai, a Taliba. Nos distrai até de viver outras relações, outras condições, nas quais a gente também pode ter reconhecimento. Porque existem outras formas de atuação em sociedade em que esse reconhecimento vem, mas nós fomos tão educados, tão impulsionados para o reconhecimento pelo trabalho, que parece que é esse o que vale mais. Mas eu te entendo, eu super entendo. Esse financeiro, Taliba, eu costumo te dizer, eu te sugiro que, se não houve um tempo para adaptar o padrão de vida, é preciso que você faça, aproveitando que você está nativa, que você faça, porque você é bastante jovem, né, no sentido de idade e tal,
é preciso que você faça uma gradativa transição para um outro padrão de vida. Até porque, por exemplo, nós mulheres costumamos ter 300 sapatos, porque a gente trabalha. Fora do trabalho, a gente não é uma centopeia. A gente não vai usar 300 sapatos. Eu não tenho 300, tá, gente? Mas a gente não precisa, não é centopeia, né? Então, a vida pode ficar mais simples, o estilo de vida pode ser adaptado para uma nova realidade. Aposentadoria para cansar com o que se gosta de fazer. Como assim, Mabel? Cansar a mais com o que se gosta de fazer, né? Aí é legal, né? Porque você até fica cansada, mas está fazendo um negócio que é legal, né? Tá bom, Márcia, entendi. A Adriana diz que a percepção da aposentadoria se encaixa em quase todas as categorias. Sempre tem um olhar para um novo futuro novo e promissor, com novos desafios. Precisa saber a hora de sair à francesa de uma certa zona de conforto para experimentar novas experiências. Vai saindo assim, né? Meio que escorregando, né? Mas pode sair anunciando também, pode sair falando mesmo, olha, estou saindo porque eu estou indo ser feliz, bora ali ser feliz, tá? Bora ali ser feliz. O que acontece, né? Que importância tem o que a gente vive, gente? Tem importância porque aquilo que a gente pensa orienta os nossos comportamentos. Pessoas nos influenciaram, pessoas aposentadas nos deram modelos, modelaram uma forma de vida para a gente. A gente acreditou que aposentar era ser infeliz, ou a gente acreditou que aposentar era viver a vida arduamente, de uma forma muito boa, viajando, fazendo, acontecendo, e cada um tem um modelo, mas os seus modelos próximos te influenciaram. Pensa aí quem foi, traz à memória quem é que te influenciou, porque a gente tem essas crenças que às vezes são até limitantes, né? Mas tem muita coisa que nos orienta, as nossas crenças, os nossos valores, as normas, as regras, preconceitos. Nós temos conceitos e preconceitos sobre aposentadoria, sobre trabalho, estereótipos, mas tem uma coisa que precisa ser destacada, que são as atitudes, que para a psicologia social não é comportamento, mas é aquilo que nos inclina a um comportamento. Eu sou favorável ou desfavorável a determinada coisa. Então, tem 50 tons aí, atitudinais, dentro disso, que podem me direcionar a ir na direção daquilo ou rejeitar aquilo. Então, a gente tem aí organizações duradouras, nós temos pensamentos, né, que são aí, tem uma carga afetiva, que é a favor ou contra determinada coisa, que a gente chama de objeto atitudinal, tá? As atitudes que a gente tem, sim, nos inclinam a comportamentos. E aí, o comportamento não é a mesma coisa que a atitude, mas ela nos pesa muito. Por exemplo, você acha certo, concorda, aposentar assim que tem critério? Aí pode ter seu sim ou seu não. Porque pode ter uma coisa aí, não, fez o tempo, fez a idade, fez os critérios, tem que aposentar. Pode ser que não só você pese isso sobre você, mas que se aponte o dedo para o outro, está na hora de se aposentar, tentando direcionar a aposentadoria, que é o outro que vai viver, né? Você concorda se é justo ou não justo aposentar só perto de uma aposentadoria teto compulsória? Você tem elementos internos em você que te direcionam a isso. As suas atitudes te predispõem a comportamento. Se você tem atitude favorável a que uma pessoa se aposente logo, tem uma grande chance de você se aposentar. Se você tem atitude favorável, que as pessoas esperem a idade máxima que a lei permite, isso vai te influenciar também. Se você acha que a aposentadoria deve ser planejada, pode ser planejada, você vai planejar. Você tem planos para ela? As atitudes vão se formando ao longo da vida, mas elas podem mudar a qualquer momento e são extraordinárias, tá? E a gente precisa verificar se a gente está aí com atitudes favoráveis a colocar o trabalho no centro da vida, isso nos foi imposto, nos foi trazido, nos foi convidado a gente viver o que todo mundo está vivendo. A gente rejeita, inclusive, um estado de envelhecimento porque a gente pensa isso caricatural, a gente pensa a aposentadoria caricaturalmente e a gente pensa contaminada e caricaturalmente também o estado de aposentadoria. A gente aposenta planejadamente, a gente aposenta com tempo para se organizar, mas a gente também pode aposentar
de modo por perda da capacidade laboral. Na perda da capacidade laboral, não é plano de ninguém. Então, o plano que a gente tem é o de aposentar com a liberdade e com as possibilidades de fazermos escolhas. Gradativamente, a gente vai mudando, isso vai interferindo nas nossas concepções e atitudes sobre a condição de aposentado como alguém ocioso, sem o que fazer, sem projeto, dependente, vendo a vida passar e jogando xadrez ou dama numa pracinha com outros velhinhos, bem no diminutivo, né? Pejorativamente no diminutivo. A gente está passando por um momento, gente, em que pessoas idosas têm vida, têm futuro, têm projeto, têm escolhas, têm independência, têm direitos, pessoas que decidem as suas vidas, que são respeitadas por onde passam e que usufruem esse novo momento de vida. Isso é muito otimista, isso é uma possibilidade de ser, se você se organiza para ter essa condição de aposentadoria. É claro que, assim, não dá para planejar nada para aposentadoria se a gente não a vê com bons olhos. Então, a gente tem que dar uma olhada e também pensar, se convidando, a algo bom para ela, porque esse momento, um dia, há de chegar, né? E é preciso que se planeje mesmo, porque quando a gente planeja, não obrigatoriamente a gente vive aquilo. Mas quem não tem plano para nada, vai aceitar o plano que lhe derem. Quem não tem um plano para sua aposentadoria, vai acabar aceitando os planos de outras pessoas. Se você não tem um projeto para aposentadoria, você vai viver na aposentadoria aquilo que sobrar para ser vivido, vai aceitar qualquer coisa para ser vivida. Você aceita qualquer coisa? Você nem acredita que vai aposentar? Você não quer de modo algum se aposentar? Então, é preciso pensar nisso para que você se abra a possibilidades muito interessantes que podem ser vividas. Construindo planos para aposentadoria, você pode pensar nela com uma certa saúde, com funcionalidade, com novos projetos, retomar projetos que ficaram no meio do caminho, pode pensar em direitos, em oportunidades, até em descanso, mas boas companhias, importância social, gratificações. É possível ter planos positivos para ela, é possível ter um olhar para a aposentadoria mais simpático. Apesar de planejar, não é garantia de chegar, mas quem não planeja de modo algum, aí os ventos vão ter que estar favoráveis para que você viva uma coisa boa, né? Mas se eu planejo e a aposentadoria planejada chega, maravilha, aí você vive. E se não chegar? E se no meio do caminho um acometimento de saúde, uma reforma da Previdência, uma mudança qualquer, um prejuízo qualquer, uma pandemia, uma outra coisa qualquer, alterar os seus projetos? Replaneje, quantas vezes for necessário. Você planeja, você se prepara, você acompanha o seu planejamento e você replaneja. Você faz isso para o trabalho, você faz isso para projetos de trabalho. Por que você não vai fazer para você? Você cuidando de você mesmo. Se você vai a uma festa e não planeja a festa, você pode comprar comida de mais, pode comprar comida de menos, pode ter gente de mais, pode ter gente de menos, pode faltar espaço, pode chover. Ah, não, chover você não controla. Ah, mas você controla o ambiente. Tipo, se tiver chuva, tem cobertura. Você vai ter adequação do que você vai querer viver lá. Você vai pensar esses elementos. Então, pensa numa festa em que você precisa planejar para ser vivida. E aí, nesse planejamento, você precisa conciliar sonhos, planos e ação. Porque só ficar no sonho e não botar ação é complicado. Você quer ter uma aposentadoria feliz? Em curto, médio e longo prazo, o que você faz? Ah, tá. Em curto prazo, você está assistindo a palestra. Em curto prazo, você hoje discute com outras pessoas que são importantes para você planos de aposentadoria. Em curto prazo, você hoje pensa a saúde que você tem, a saúde que você quer ter. Em curto prazo, você se pergunta o sim e o não para aposentar e o que te interfere nesse sim e nesse não. Mas se você quer ter essa aposentadoria feliz e saudável, com independência e funcionalidade, pode ser que você tenha planos assim: trabalhar até tal ano e só aposentar para manter uma atividade mais leve.
vou manter uma outra atividade, mas que valorize as minhas competências, os meus atributos, né? Os meus conhecimentos, as minhas habilidades, e gradativamente reduzindo o compromisso como quem vai desmamando. Aí você coloca ação. Para eu chegar a uma aposentada feliz e saudável, eu vou cuidar da saúde hoje. Eu vou marcar exames. Eu vou monitorar o que eu como. Vou parar de comer besteira ou vou parar de não comer, né? Hoje não comi, tive tempo por causa do trabalho, tá? Eu vou intensificar a rede de relações para me apropriar de ferramentas, por exemplo, de informática, para me manter num mundo que é informatizado, que se comunica dessa forma. Eu vou mudar de casa a tal ano, porque ela vai ter mais saúde, mais isso, mais aquilo, mais rede de apoio, mais fácil de cuidar, mais leve, mais barata, mais em conta, mais adequada ao que eu preciso. Eu vou iniciar novos projetos pessoais, eu sempre quis fazer tal coisa. Eu vou começar a atividade esportiva? Não deixa para aposentar para começar, não, começa agora. Você não tem nem tênis, compra um tênis. Compra um tênis. E começa a fazer alguma coisa, porque você não muda o estilo de vida de uma hora para outra. Você precisa se aposentar gradativamente. Tem uma síndrome que eu levo horas para falar dela, mas muito curtamente, é a síndrome do já que. Já que está aposentado, toma conta do meu filho. Já que está aposentado, vai ao banco para mim. Já que você está aí aposentado, você leva o meu carro para o mecânico. Então, quem não tem projeto de vida para aposentadoria vai assumir o já que das outras pessoas, os projetos das outras pessoas. E as outras pessoas podem ser os nossos filhos, né, os nossos cônjuges, amigos, vizinhos, parentes. Mas se você tiver planos de viagem, eles não vão te ocupar com os planos deles. Mas se encontrar esse lugar vazio, vão. Então, porque sim, está ligado a que plano você tem para esse momento. Porque sim está ligado ao quanto você já se preparou para essa viagem. O porque sim está ligado ao quanto você já conhece aquele lugar lá e sabe qual é a linguagem, qual é a roupa, qual é o tamanho da mala. Como as pessoas estão vivendo essa aposentadoria? Quem são os modelos que eu posso me inspirar e trazer para mim nesse momento? Tá? Olhar esses aspectos da aposentadoria exige, gente, revisar os pensamentos disfuncionais, fazer planos, projetos de curto, médio e longo prazo, pensando se tem sims e pensando se tem nãos. E visitando aspectos que eu só vou citar, para que você avalie seus sims e seus nãos. Mas, mais longamente, em outra oportunidade, eu venho, se houver possibilidade, para a gente falar dos aspectos legais e financeiros, não falo bem, a gente sempre tem alguém que trate desses elementos. Mas quanto a legislação consegue te permitir já pensar em aposentadoria? A vida financeira, a saúde, a família, a vida social e seus projetos pessoais. O que a lei prevê para você nesse momento? Ela te permite aposentar? Que outras leis amparam a pessoa aposentada e na terceira idade? Você já as conhece para usufruir? Como você pode participar ainda mais ativamente para uma sociedade? Porque a lei não é só a lei que você herda, é a lei que você também ajuda a construir. É a história para frente, porque a vida não se aposenta dela. Então, a vida para frente, você participa ativamente de uma formação de legislação que possa beneficiar, cuidar da pessoa na terceira idade. Então, pense nos elementos legais e se perceba, você tem sims ou não? Tem mais sims do que nãos quanto a esse aspecto? E a vida financeira, que pode ser ajustada para uma nova realidade? O carro que você precisa é um nesse momento em função do trabalho. A roupa que você precisa é uma hoje em função do seu trabalho. A alimentação, o local onde você come, as companhias que você tem, os compromissos sociais relacionados ao trabalho te exigem uma finança que está relacionada ao trabalho, mas a vida se adapta na aposentadoria. Mas é preciso conhecer muito, muito, muito de perto, fazendo uma avaliação mesmo sistemática. O que eu perco? O que eu levo salarialmente para a aposentadoria e o que realmente eu perco? E a minha sugestão é: só se diga sim para a aposentadoria quando você já tiver visto que você consegue se ajustar para aquele novo estilo de vida financeiro. Por exemplo, não espera para ter as perdas relacionadas ao cargo,
a função, né? A função que você está exercendo, não deixa viver para então sofrer a perda. Já começa um tempo próximo à aposentadoria a não contabilizar isso financeiramente e se organizar para um outro estilo de vida que não leve aquilo em conta. É um ajuste, mas é antes daquilo acontecer a vera, de verdade. Que compromissos você pode assumir com esse tipo de cobrança financeira, né? Você pode assumir um compromisso, por exemplo, de fazer mais filhos? Aí tem escola, tem creche, tem aprisionamento financeiro. Então, é preciso que você concilie outros aspectos disso tudo, para que você não assuma compromisso do tipo, vou pagar escola ou creche para os meus netos. Ah, mas eu já faço isso. Então, você diz que o gato subiu no telhado. Você dá um aviso prévio. Estou pensando em aposentar. Este ano ainda pago, mas... E aí o gato subiu no telhado. Para que você consiga também romper um pouquinho com esse vínculo dos agregados na sua condição financeira. E a educação financeira, a qualquer momento, gente, você pode se apropriar da ideia de que investir é melhor do que poupar e uma reeducação financeira em qualquer idade. É possível e viável. Basta você encontrar os elementos certos, as pessoas certas para te ajudar nessa trajetória. A saúde, ela é imprescindível, porque a saúde custa também, né? Ela custa hoje para a gente ter uma boa alimentação e cuidados de saúde, mas ela custa muito mais à frente na nossa vida. E chegar a uma aposentadoria em que você possa contar com uma saúde que te permita os seus projetos, você quer viajar? Você tem dinheiro para viajar? Vai ter na aposentadoria, mas a saúde precisa te acompanhar, então cuida dela, para você ter um sim pela saúde. Pela saúde você tem um sim. Porque essa saúde pode também te precipitar a aposentadoria sem que seja planejada, tá? Inclua pessoas especiais na sua vida. Não aposente, e é um não. Não aposente, sem pensar nas outras pessoas que você traz dentro de você, sua família, seu amigo. Se você tem projeto de viajar, você vai viajar com quem? O que as pessoas estarão fazendo quando você estiver aposentado? Quantas pessoas você vai contar nessa fase da vida? Em termos de família, faça um planejamento familiar. Além de tudo, negocie com a sua família quais são os seus projetos de aposentadoria, porque como você volta para casa, você acaba sendo estranho no ninho. Você começa a mudar e alterar a rotina da casa e tem que se perceber que isso é preciso ser cuidado. Estou aqui já tensa por conta da hora, mas vai dar certo. Onde estão as pessoas que eu quero estar por muito tempo? O trabalho nos faz aproximar de pessoas. Mas, gente, a gente não subtrai. Elas só estão em outro lugar, fazendo outras coisas. Com as redes sociais agora, elas estão onde todos estamos. Basta que você se aproprie dessas condições também. E a vida precisa ganhar outros sabores. Você não subtrai amigos de trabalho, você acrescenta outros tantos pelos outros compromissos e relações que você vai ter. Então, otimize sua vida social e tenha projetos de vida. Qual o sonho que eu deixei para trás? O que eu posso colocar para frente? Qual é o projeto que eu não realizei porque o trabalho não me permitia? Que talentos eu ainda não explorei que eu vou explorar? É vida para frente, é o sim para essas condições. Pensar se o trabalho ainda te faz feliz, há bem-estar pelo trabalho, mas há bem-estar quando você pensa a vida para frente fazendo outras coisas. Pensa na centralidade do trabalho na sua vida e pensa o que significa tirar o trabalho da sua vida. Sobra você se tirar o trabalho? Não aposente se não sobrar. Mas aposente. Se tirando o trabalho, você ainda se reconhece. E se reconhece como uma pessoa ativa na vida, podendo ser feliz, se inspirando na felicidade que outras pessoas aposentadas também vivem e vivendo o seu momento no seu momento, não no momento em que alguém diz está na hora de aposentar. Tenha planos em cima dos sims e dos nãos. Acalme o coração e só decida quando você tiver esse projeto para o futuro. Tenha projetos para começar. O primeiro dele pode ser assim, sim ou não, para essas figuras. Como você quer chegar à aposentadoria?
É esse que você precisa se perguntar nesse momento. A professora Zanélia aqui de novo e a professora Soares, né? Professora Silva. Se pergunte sobre isso, se responda nesse sim e nesse não. Eu espero, pelas problematizações que eu trouxe, que eu possa ter trazido reflexões não derradeiras sobre essa escolha, mas que vocês tenham analisado outros cantinhos, visitado algumas angústias que possam te ajudar a botar um holofote no que é o seu sim e no que pode representar um não, porque não há muito como considerar que eu tenha a resposta para isso. Eu tenho alertas a dar, mas não exatamente todas as respostas, porque elas estão dentro de cada um, da história e subjetividade de cada um de vocês. Espero ter contribuído de alguma forma e não estou com pressa, estou à disposição, apesar do horário estar já combinadamente exatamente nele, mas estou aqui à disposição de vocês para quaisquer dúvidas que vocês tenham, tá? Muito obrigada. Deixa eu dar uma Ótimo. olhadinha aqui no chat. Muito obrigada, professora Ellen. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Olha só, gente, nome da esposa de alguém aqui do Italiba é Jaque. Ai, ai. Obrigada, querida. Ô, Ellen, tá me ouvindo? Sim, sim. Tá, quem fala é a Taliba, sobre Ah, A as voz. tuas colocações, muito bacana, muito interessante. E no meu caso, sim, resumidamente, eu nem me preparei para uma aposentadoria, primeiro porque esse tempo de serviço veio agora há um ano atrás, mais ou menos. Aí é que eu realmente pude usufruir da aposentadoria. Então, assim, psicologicamente eu não me preparei, até porque, até eu falei uma frase para o Sandro ali, para ele particularmente, as pessoas me perguntavam, quando tu te aposentar, quando é que tu vai se aposentar? Eu disse assim, olha, a única coisa que eu diria é que eu quero estar amando o TRT, porque eu sou obrigado a ficar trabalhando, porque infelizmente o nosso salário não acompanhou, então hoje as despesas estão muito altas, não é nem o extra. Se esse dinheiro fosse extra, eu poderia até abdicar, mas não é. É para cumprir as despesas. Então, mas é, gostando do que eu faço, adorando o que eu faço, eu acho que isso é importante. Os colegas, as amizades, os grandes amigos que eu tenho, as pessoas que eu conheço, que convivi, eu estou no tribunal desde 92, então é uma família já, né? Com algumas sim. pessoas assim, são meus irmãos até. Então, assim, é muito interessante para quem pode chegar. E eu, graças a Deus, eu não tenho a sensação que algumas pessoas têm, que me dá até pena, sabe? Assim, a pessoa chega nessa idade e ela é capaz de virar as costas e não pensar nem em tapete de ouro, nem para voltar na empresa, porque ela odeia o que faz. Eu não, eu gosto do que eu faço, não tenho motivo algum para. Claro, sempre teve alguns probleminhas e tal, mas assim, isso passou batido, né? Diante de tanto tempo e tão boas recordações, muita coisa bacana que eu passei, que eu faria tudo de novo, exatamente da mesma maneira, corrigindo pontualmente uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que também não ia fazer tanta diferença, eu acho. Queria só passar essa ideia para frente. É bacana, né? É muito bom olhar para trás e saber que fez uma boa escolha, né? No que você se aproximou profissionalmente, né? É um presente, viu? Conseguir chegar a uma trajetória de carreira em que você diz, é claro, não era uma festa, né? E tinha horário, compromisso, cobrança, ritmo, estresse, como qualquer trabalho, mas que o saldo é positivo. Mas quanto mais o saldo é positivo,
mais difícil de se afastar desse trabalho, viu? Que existem muitas coisas que estão implicadas com o voltar para casa, especialmente se o trabalho ocupou muito, muito tempo da família, né, dos amigos, de tudo. Às vezes é um pouco mais difícil retornar, porque nem esteve. Então, não é exatamente retorno, é ida, né? Não é muito retorno, é ida. Então, a minha sugestão para todos os aspectos, familiar, social, financeiro, é degustar a aposentadoria, é fazê-la gradativamente, no sentido em que muda hábitos também financeiros. Ah, parece impossível, né? Porque às vezes você já está realmente naquele limite ali. Mas existem alguns hábitos financeiros que podem ser ajustados para um estilo que vai nos dar um pouco mais de conforto, mais de conforto. E planejar para que não exista uma surpresa tão grave financeiramente. Mas o que me assusta muito é que o financeiro, a gente pensa, o financeiro, a gente, em geral, a gente leva ele muito em conta, porque ele é muito concreto, né? Ele é muito concreto, é com arroz, o arroz e feijão a gente compra é com salário, né? É com ele, foi assim que a gente aprendeu, né? Mas existem outros tantos elementos angustiantes, porque há quem aposente muito bem e com conforto financeiro, mas ao viver a aposentadoria, tem lá outras tantas angústias que não são financeiras, que não se cura com financeiro. Como, por exemplo, qual é o meu lugar aqui, nessa vida, se eu não conseguir me pensar para além do trabalho. E quanto mais a gente gosta do trabalho, mais chance disso acontecer, sabe? Mais chance, porque significa que a gente fez vínculos muito significativos com o trabalho e que ele é uma parte muito grande de mim. Uma parte muito grande de mim. Sabe quem é muito difícil para viver essa aposentadoria? Docentes. Porque docente não vira ex-docente. Você encontra com um aluno no meio da rua, numa praia de férias, e ele fala, professora! E então você continua professor, né? É uma coisa impressionante. Então, o docente tem dificuldade de romper com a linguagem professoral, com a vestimenta professoral, com o status professoral. E eu imagino que exista muito isso no ambiente de trabalho de vocês, porque há um status social, há uma inferência sobre o que significa ser de um TR, né? De um tribunal, né? Há uma resposta social sobre isso. E precisa haver uma desaceleração e uma inauguração de um outro estilo de vida, porque senão se torna muito difícil. E quando eu falo difícil, eu me refiro à saúde, eu me refiro a sofrimento, eu me refiro à possibilidade de embarcar em um transtorno mental e um transtorno de saúde física também. Mas isso não é checkmate, não é uma coisa inevitável, isso é evitável, com mudança gradativa. Eu até não concordo, gente, que a gente aposente por uma assinatura e depois de um tempo de entrada só. Deveria existir um processo gradual de aposentadoria, sabe? Um processo gradativo, em especial nas carreiras com elevado burnout, nas carreiras com elevadas demandas de algumas condições aí, de um ritmo de trabalho que não te deixa até mesmo dormir, porque ocupa o seu momento de férias, de lazer, e você leva o trabalho não exatamente concretamente para casa, mas você o leva na alma, né? Na alma. Mas hoje, com o teletrabalho, isso está ainda mais agravado, porque como você está atuando dentro de casa, há um estreitamento da vida pessoal e do trabalho. Então, isso é um outro elemento para se levar em conta também. Há um fator novo nessa condição também, né? E a diferença de homens e mulheres, tá? Homens
em geral, por força da nossa cultura, os homens, eles têm uma identidade associada ao trabalho. A mulher, ela é multitrilho, ela é multitarefa. Ela acumula funções, independente do nível econômico e da profissão. Ela acumula funções. Então, como ela já está em casa e cumprindo outras atividades, ela tem para onde retornar. Ela sempre sentiu a falta daquilo ali, né, para se fazer melhor. Mas o homem não. Então, isso tem um peso diferenciado também, tá? Tem uma condição que também acarreta de modo diferente. Eu acho que a gente ainda tem que avançar muito na discussão, porque uma sociedade que envelhece merece repensar suas práticas, e suas práticas trabalhistas também, né? E eu sou adepta do se vamos viver muito, vamos viver bem, gente. Se vamos viver muito, vamos escolher o que a gente quer viver dali em diante. Eu tenho a minha planejada, tá? Não está esquadrinhada, não é um trilho, é uma trilha. Eu posso e tenho a liberdade de mudar se eu sentir coisas novas ao longo dessa carreira, mas eu tenho propósitos, eu tenho uma direção, eu sei também o que eu não quero, e saber o que você não quer pela aposentadoria também é escolha. Também é escolha. Porque nem sempre a gente consegue o que a gente quer, né? Se eu pudesse escolher, eu ia viver passeando, né? Mas isso tem um custo. Isso tem um custo. E também tem pessoas que não vão poder me acompanhar, e eu gosto de estar acompanhada, né? Então, não tem aquele sim redondo para você, mas tem um não. Tem o não quero viver tal coisa, né? E eu vou me esforçar para não vivê-la. Então, esses são os caminhos que são possíveis também. Mas eu acho incrível que se termine uma carreira com aquela dorzinha da saudade, com aquele luto, tem um luto, tem um pouquinho de luto, mas aquele pouco do luto é a sensação de fiz o que eu queria fazer, estava fazendo o que eu tinha possibilidade desse fazer, e que bom que eu tive, eu tinha talento para isso, eu fiz bem, e eu fiz bem, né? Complicado é quando não consegue sair de modo algum. E aí tem que pensar, gente. Aí tem que pensar. Tem que pensar porque precisa haver mais espaço para a ficha da felicidade. Mas não deixa para colocar só na aposentadoria. Começa agora. Agora. Hoje. Daqui, médio prazo. Primeira coisa é pensar. Aposentadoria você projeta para quanto tempo? Pouco tempo, muito tempo. Falta muito, falta pouco. Faltando muito, faltando pouco, você tem um curto, tem um médio, tem um longo prazo. O teu curto prazo é hoje. Mas para quem falta muito tempo, curto prazo pode ser também em meses. Mas médio prazo, longo prazo, o que você precisa fazer? Quais são as mudanças que você precisa fazer? O que você precisa conhecer sobre essa aposentadoria? O que ganha, o que perde, as condições, quem te acompanha, quem não acompanha. Você aposenta, mas tua esposa aposenta também? Enquanto você estiver em casa, como ela está? O que ele está fazendo? Seus filhos? Com quem você vai viver o que você quer viver? Tudo bem fazer isso sozinho? Tu vai viajar sozinho. Então tá legal, se você curte, vai estar tudo certo. A qualquer momento pode. Mas senão você tem que negociar, você tem que fazer planos para tudo isso, para o negócio dar um pouco melhor, um pouco mais certo, né? E eu desejo que vocês consigam avaliar esses sims e nãos a partir dessas reflexões, em especial da centralidade do trabalho na vida. Tá certo. Professora, eu vou precisar encerrar por causa do horário. Quero agradecer muito as suas falas. Tiveram muitos elogios ali no chat, né? Agradecer a participação de todos. Nós tivemos participantes aqui do nosso tribunal e de vários outros tribunais e órgãos aqui do Estado também. Acho que foi um tema muito importante, né? A professora conseguiu abarcar a maior parte dos assuntos. Espero ter novas oportunidades
E o Sandro está me dizendo aqui que para a gente bater uma foto, tirar uma foto Ah, aqui. sim. Ele vai tirar uma foto nossa. Legal. Eu vi registrar. alguém perguntando sobre slide, eu mando para vocês. Ah, sim. Se for possível, professora, daí a gente Pode sim. vê a possibilidade de disponibilizar para os participantes.